A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema: o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o comentarista deste quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 2, que traz o tema: a provisão de Deus em tempos difíceis. O nosso textuário se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A nossa verdade prática: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para o mundo em trevas e decaído. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 16, que vai do versículo 1 até o 15. Não vamos discorrer desta leitura bíblica em classe, mas durante a nossa pré-aula nós destacamos pontos importantes que estão inseridos dentro desta leitura, para que você, professor, e para que você, professora, possa estar anotando esses pontos que nós iremos aqui falar. O objetivo geral da nossa lição diz assim: mostrar que Deus tem provisão mesmo em um mundo em crise, para aqueles que creem. O ponto central de nossa lição diz assim: podemos ver a provisão de Deus mesmo vivendo em um mundo em crise. A nossa lição de hoje, ela tem 3 tópicos. E dentro desses 3 tópicos, nós vamos fazer uma abordagem de cada tópico, vamos explicar cada tópico, para que você possa estar assim, trazendo também, anotando e trazendo. Nós vamos trazer um ensino mais aprofundado a respeito desses tópicos, para que você possa, professor, e para você, professor e alunos e demais superintendentes, possa estar anotando esses pontos que nós vamos falar aqui, que estão inseridos dentro desses tópicos. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar e vamos explicar que devemos reconhecer a provisão divina em um mundo em crise. Como nós reconhecemos, entendemos essa provisão divina em um mundo em crise? O tópico 2, vamos compreender o que o mundo, melhor dizendo, atual está caótico. Como esse mundo está caótico? Por que este mundo está caótico? E o tópico 3 é explicar as características do mundo atual, que está centrada no homem. Vamos falar de algumas características deste mundo atual, vamos explicar cada característica desse mundo atual, para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. Meus irmãos, a lição que nós vamos discorrer nessa segunda pré-aula, antes aqui vamos entrar numa introdução, ou seja, ao iniciarmos a nossa pré-aula, nós deparamos aqui, meus irmãos, com a palavra provisão, que está inserida aqui na nossa segunda pré-aula, que é o tema da lição, que diz a provisão. O que é esta provisão? Significa o ato ou efeito do quê? De prover. Como o quê? Como abastecimento de coisas necessárias e também a mudança de coisas destinadas ao uso futuro, como por exemplo mantimentos. Então nós vamos ver exemplos no nosso estudo de hoje que vão falar justamente desses mantimentos, desse fornecimento, ou seja, a provisão de Deus deu a eles o mantimento ou fornecimento também futuro. Então a provisão tem esse significado. Em tempos difíceis que estamos enfrentando, nunca se fez, nós dizendo aqui, podemos dizer, e tão presente em nosso meio, esta palavra, provisão divina. Pois temos a total confiança que Deus nos dá no momento certo, assim como foi com os exemplos que nós vamos citar aqui hoje, dentro da nossa lição, também serve para nós. Então Ele provê no momento certo para nós, e que nós tenhamos essa provisão de Deus. Certo que não venhamos ter dificuldades em meio às crises desse país, conforme Salmos 37, número 18 até o 19. Em tudo Deus se faz prover em nossa vida, tudo, como também se fez acontecer ao povo de Israel
que após 430 anos de escravidão saíram do Egito, conforme nós temos referências bíblicas em Êxodo, no capítulo 12, e versículo 40 e 41, onde temos essa referência, que passaram no Egito 430 anos. Êxodo 12, versículo 40 e 41. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, rumo à terra prometida. Mas passaram ali 40 anos do deserto, até finalmente pisarem em Canaã, conforme em Êxodo, capítulo 16 e versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entrarem em terra habitada, comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã. E também em Josué, no capítulo 1, versículo 2 até o 3. Aí temos aqui o exemplo do Antigo Testamento desta provisão divina, justamente ao povo de Israel. Israel rumo ao Sinai. Aí nós temos aqui dentro da nossa leitura bíblica, Êxodo capítulo 16, versículo 1. E partidos dali, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Depois de Mará, eles foram para Elim, que nós acabamos de ler aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 1. Em seguida, para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e Sinai, conforme em Êxodo capítulo 19, versículo 1 e 2. Esse é um lugar inóspito, ou seja, repleto de pedra e de areia, porém um local perfeito para Deus tratar do seu povo. Diante das dificuldades, o povo volta a murmurar e quer mais uma vez retornar ao Egito, conforme em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Eles reclamaram novamente, porque estavam no deserto, passando por dificuldades, mas ainda Deus proveu, apesar de toda a murmuração desse povo, estar no deserto, Deus foi bondoso para com os filhos de Israel. Mas Deus é misericordioso. Ele mais uma vez supriu as necessidades do seu povo. No deserto de Sim, Deus envia o maná. O que significa o maná? A palavra maná, ela ocorre pela primeira vez em Êxodo, capítulo 16, versículo 31. E em outras passagens também do Antigo Testamento. Todas as versões inglesas, bíblias, que tem essas versões inglesas, ela traduzem uniformemente a palavra rebé, como maná. Então tem significado, que é meramente uma transliteração aproximada. Mas em Êxodo capítulo 16, versículo 15, o termo é traduzido como uma pergunta: o que é isto? Quando eles perguntaram, em Êxodo capítulo 16, versículo 15, e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Por que não sabiam o que era? Disseram depois: Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então eles não entendiam o que era isso, Então, o termo traduzido também como uma pergunta: o que é isto? Evidentemente, quando os israelitas viram, o maná no chão, o apelidaram o que é. Ou de forma coloquial, como se chama isso? O que parece ser um significado literal como referência à qualidade misteriosa do pão divino. O maná foi a provisão especial de Deus. Essa provisão apontava para quem? Para Jesus, o pão vivo que desceu do céu, conforme o Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 31 até o 35. Deus sustentou o seu povo através do deserto, não somente com pães, mas também com carne e água. Em Refidim, Deus fez água jorrar da rocha. Êxodo 17, versículo 1 até o 7. Ele é nosso provedor. Salmos 23, número 1.
Tudo que temos vem do Senhor. Por isso devemos ser gratos a Ele pela provisão. Depois de partir para Refidim, o povo, sob orientação de Deus, caminhou até o Monte Sinai, onde os israelitas receberam a lei do Senhor. Voltando aqui para o nosso entendimento, o que nós acabamos de dizer aqui. O povo de Israel saiu do Egito após 430 anos de escravidão. 40 anos peregrinando no deserto. E nesse intervalo, nesse tempo, reclamaram muito. Mas Deus os sustentou durante 40 anos, como nós lemos aqui, com maná do céu. Às vezes Deus nos coloca também no deserto. Deus às vezes nos coloca em situações de dificuldades que às vezes nós pensamos que não vamos ser supridos, mas Deus nos supre, Deus nos dá essa provisão. No momento em que nós achamos que Deus não está nos olhando, não está nos vendo, como também foi com o povo de Israel, porque até então estavam assim perdidos, porque se estivessem no Egito, não estariam passando necessidades. E nós também pensamos assim, quando nós estamos em outro lugar, nós estivéssemos em outro lugar, não estaríamos passando necessidades. Mas Deus provê, Deus é o Deus de provisão, Deus é o Deus soberano que no momento certo Ele provê para nós, em momentos em que nós nem imaginemos, Ele provê. E assim foi com o povo de Israel. Que fica a lição para nós também, que apesar de que a gente às vezes murmuramos, reclamamos, porque se eu estivesse em tal lugar eu estaria melhor, porque se eu estivesse em outro emprego eu estaria melhor, eu não estaria passando por essa dificuldade. Fique sossegado, meu irmão. Tenha total providência de Deus na sua vida, tenha essa fé, que Deus vai prover para você no momento certo. E outro exemplo muito interessante que nós temos, a provisão de Deus na vida do profeta Elias, né? Aí temos aqui a fonte de Querite. Logo após profetizar, é muito interessante também essa vida em que o profeta Elias, né, teve total provisão de Deus. Também serve também para nós entendermos também que, como o profeta Elias passou, nós também passamos também, né? E Deus proveu para ele de forma extraordinária. Logo após profetizar uma grande seca sobre o reinado de Acabe, que ficou 3 anos e meio sem chuva, Elias recebe a orientação divina, conforme em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 3. Elias havia se tornado uma pessoa muito ingrata, uma pessoa que não estava sendo bem vista sobre o reinado de Acabe, né? Porque ele apontou os pecados de Acabe, e profetizou que não ia chover durante um tempo, e foi o que aconteceu. Então ele tinha que sair do local onde ele estava, no reinado de Acabe. E devido a esse fato, precisava sair de cena por um tempo. Seguindo a orientação divina, ele refugia-se primeiramente próximo à fonte de Querite, que tem o seu significado ribeiro, que deságua talvez no Jordão. Era um lugar de sombra e água fresca, mas não representava o ponto final de sua jornada. Ele não poderia fixar-se naquele local, porque ali não havia uma fonte permanente, mas uma provisão em tempos de crise. Então Deus proveu para o profeta Elias num momento de crise, mas um momento curto, porque a sequidão que estava assolando a terra naquele momento, naquela época, com certeza iria secar o ribeiro de Querite. Ia secar. Mas Deus proveu no momento certo. E quando nós entendemos assim que Deus, Ele provê para nós até um determinado momento também, mas que nós não fiquemos acomodados, porque temos sombra e água fresca, e vamos assim entender, nunca vai faltar, nunca eu vou passar por essa dificuldade. Mas Deus nos ensina através dessa provisão ao profeta Elias, que ele não ia ficar toda a vida ali, porque Deus tinha outro plano para ele. Mas Deus proveu no momento em que ele precisou ali, no momento em que ele passava por uma crise de perseguição contra a vida dele, porque queriam matá-lo, e ele recebeu, melhor dizendo, a provisão de Deus, a provisão divina. E nós entendemos para nós hoje, que nós não possamos jamais ficarmos acomodados, que nós também temos que fazer, que entendemos e fazemos também como o profeta Elias,
não se acomodou, porque ele sabia também que o tempo dele também estava curto ali, não ficamos acomodados, porque Deus tem uma provisão futura para nós. Sabemos que hoje nós podemos estar muito bem, fartamente, né? Mas amanhã nós podemos estar bem também. Nós temos que sempre, né, viver a provisão de Deus a cada dia, a cada instante em nossas vidas. E depois Elias vai para Serepta, e ele se afastou do seu povo, né? Foi obrigado a afastar do seu povo, e indo refugiar-se. É interessante que ele foi em território inimigo, né? Território fenício, conforme 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, que era justamente a terra de quem? De Jezabel. A geografia bíblica informa que Serepta era uma pequena localidade, situada a cerca de 15 quilômetros de Sidom, ou seja, a terra da temida Jezabel, conforme 1 Reis, capítulo 16 e versículo 31. E a providência de Deus aqui para o profeta Elias, né? Qual o entendimento que nós aprendemos aqui com essa providência a este grande profeta Elias? Nós aprendemos aqui a providência de Deus. Essa providência divina para Elias revelou-se naquilo que o apóstolo Paulo, né, muito tempo depois lembrou, conforme em 1 Coríntios. Às vezes nós entendemos a provisão de Deus, mas o apóstolo Paulo, de forma profética e bem esclarecedora, nos ensina, conforme 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, meus irmãos, que muitas pessoas às vezes não entendem. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Um gigante espiritual ajudado por uma frágil mulher, sim, uma mulher viúva e pobre que ajudou ele, muito pobre. Ficamos a pensar o que teria passado, né, pela cabeça do profeta quando o Senhor lhe disse que havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Como uma viúva sustentasse sem que nem condição para ela, né? Às vezes nós entendemos que Deus, às vezes, meus irmãos, Ele faz com que uma pessoa que tenha menos do que nós venha nos sustentar. É a provisão de Deus. Deus usou aquela mulher para sustentar o profeta Elias, porque ela não tinha nem para ela, mas ela sustentou o profeta Elias e foi abençoada. Às vezes Deus levanta pessoas com menos condições para que venha nos sustentar, para que venha nos dar a provisão, porque é Deus que está agindo, é Deus que está mandando. Assim foi com o profeta Elias. Era de imaginar que a mulher possuísse algum recurso, ela não tinha nenhum recurso. Como em toda a história de Elias, a provisão de Deus fica em evidência. A providência divina, meus irmãos, já havia se manifestado nos alimentos trazidos pelos corvos. Sabemos muito bem a história de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4 até o versículo 6. Agora se revela-se através de uma viúva pobre, que ela não tinha nem recurso para ela, quanto mais para sustentar o profeta Elias. Mas Deus fez assim, Deus proveu tanto o profeta Elias como também a viúva. Agora, entrando aqui no nosso estudo, dentro aqui da nossa lição, aqui nós temos aqui o mundo caótico, depois temos aqui características do mundo atual, né? O segundo tópico e o terceiro tópico. Estou trazendo aqui, meus irmãos, para os nossos dias, é interessante aqui do mundo caótico, né? Trazendo para os nossos dias como devemos viver em um mundo que jaz do maligno, conforme em 1 Epístola de João, capítulo 5, e versículo 19. Muitas tragédias e crises que são ações de um só homem, né, nós sabemos, trazem consequências terríveis para a humanidade. Que tenhamos total confiança, meus irmãos, de uma nova habitação para os santos que nos aguarda. Então, como o profeta Isaías nos ensina que nós temos novos céus, nova terra, tudo vai ser apagado em nossas memórias, né? Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos desse mundo, que nós sabemos que quem governa esse mundo, que está por trás desse mundo tenebroso, né? Mas temos a total confiança que Deus, em meio a este mundo caótico, em meio à situação em que o mundo passa, em nosso país passa por essa crise, Ele ainda tem algo melhor para nós. O mundo globalizado, o ato, o efeito de globalizar-se, que tem o seu significado de mercado financeiro. Então, esse mundo globalizado, o mundo financeiro, né, mundial, criado a partir da união de mercados. Então, esse é o mundo globalizado.
de diferentes países e de quebra de fronteiras entre esses mercados. E aí, então ele se resume num sistema e um mundo capitalista, movido pelo dinheiro, né, que traz consequências também devastadoras para a humanidade. E um dos seus objetivos é a padronização de ideias e valores. Então está centrada em ideias e valores. Né? O mundo capitalizado, ele se centra praticamente padronizado em ideias e valores. Né? E não se pensa no resto da humanidade. E sim nessas ideias e valores é o crescimento, né, capitalista. Tempos de mudanças, né, que nós temos aqui entendimento também que já havia esse tempo de mudança, né, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 1 já dizia isso, esses tempos trabalhosos que nós estamos passando, com o avanço tecnológico, científico, econômico e social, essas mudanças acabaram trazendo crises de ordem mundial, né, na área social, onde nós temos visto aí, né, muitos hospitais com falta de médicos, pessoas de baixa renda, né, pobreza, cada dia mais se aumentando nesse nível, econômico, né, aumento dos bens materiais, aumento que gera a inflação, o poder de compra baixo, né, e também política, né, essa corrupção na política que nós estamos observando, estamos vendo, que cada dia vem se alastrando mais, e suas consequências acabaram acarretando crises sem precedentes, é o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, isso já estava previsto, como o apóstolo Paulo, em suas cartas pastorais, já alertava ao jovem pastor Timóteo, conforme em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que nós vamos passar por tempos trabalhosos. Estamos vivendo esses tempos trabalhosos. E quais são as características aqui, meus irmãos, deste mundo atual? Aí nós trazemos para o homem. Essas características, melhor dizendo, elas estão centradas no homem. Aí temos aqui 3 características, né? O antropocentrismo, o relativismo e também o secularismo. Então, o antropocentrismo, ela é uma perspectiva teológica e filosófica que coloca o homem como centro do universo, descartando na prática a ideia de um Deus bom, justo e que se interessa pelos negócios humanos. Então, o centro é o homem, Deus fica de lado, Deus fica em segundo plano, né, nesse entendimento aqui. Ou seja, o antropocentrismo leva sempre em consideração o que declarou o filósofo Protágoras, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, ele dizia isso, que o homem, dentro da sua filosofia, do seu conhecimento, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, Deus fica em segundo plano. Como que Deus fica em segundo plano? Não tem como. Deus é o dono do universo, Deus soberano, Deus eterno, o controle está nas suas mãos. E o relativismo, concepção filosófica também, segundo o qual nada é definitivamente certo e absoluto. Não tem meio termo. Não sabemos se é certo ou se é errado. Por depender de contingências, né, pelas estações, pelas mudanças, né, e também de condicionamentos, cada condição. Ou seja, sobre esta ótica cai por terra os princípios, ou seja, éticos da verdade. O relativismo moral, meus irmãos, tem sido utilizado pelos ditadores para destruir os princípios da liberdade e de fé em Deus. Como no país ditadores que nós temos aí, China é um exemplo dele, né? Então ditam as suas regras, não quero saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Relativismo moral. E também temos aqui o secularismo, meus irmãos, que é uma doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Podemos falar aqui da teologia da prosperidade, que tem como o secularismo essa doutrina. O secularismo ou o materialismo tem o homem e somente o homem como a medida de todas as coisas. O homem faz, acontece, determina e pode ser considerado sinônimo de quê? De humanismo. Então esse é o secularismo que nós conhecemos. Então são características desse mundo atual que nós estamos vendo, estamos observando, estamos também muito preocupados com essa situação, né? Mas Deus, Ele provê
apesar de todas as dificuldades, apesar desse mundo caótico, apesar dessas características desse mundo atual, nós temos que centrar a nossa confiança em Deus. É Ele que provê, é Ele que nos dá sustento, e é Ele que, no momento certo, nos ajuda nesse momento de crise, nesse mundo caído, em meio às trevas que vem passando. Mas nós temos que depositar a nossa confiança somente em Deus. E a nossa conclusão de hoje desta lição: mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos nesse mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar, conforme em Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do Evangelho que recebemos. Temos que priorizar e manter sempre o Evangelho que conhecemos. Devemos depositar a nossa confiança em Deus, porque é Ele que nos provê, é Ele que nos dá o sustento, em meio a situações difíceis, a momentos caóticos em que nós estamos vivendo neste mundo. Meus irmãos, antes de finalizar aqui, gostaria de fazer já um convite para você que está me assistindo por esse canal de Professores em Cristo IBD. Vai passar para você o nosso canal, você pode estar acessando ao nosso canal, se inscrevendo em nosso canal, e ali também temos nossas pré-aulas também em nosso site, em nosso blog. Esse material que nós acabamos de lecionar aqui para os irmãos está nesses canais que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. E já faço um convite para você que está me assistindo, para que você possa estar conosco na nossa próxima pré-aula, a lição de número 3, que traz o tema Abraão, a esperança do pai da fé. Aguardo todos vocês nessa nossa próxima pré-aula. Meus irmãos, finalizando a nossa pré-aula de hoje, um recado para você, professor, e para você, professora. Que Deus abençoe a vocês e que no domingo vocês levem uma essência que nós devemos depender em tempos difíceis, tempos de crise, somente de Deus, a este mundo decaído, a este mundo em meio às trevas. Só Ele nos provê. E dar exemplo desses homens, desse homem, profeta Elias, também do povo de Israel, que apesar de reclamarem, murmurarem, Deus ainda proveu, porque Deus nos ama e nos traz o entendimento que no momento certo, na hora certa, Ele provê para todos os nossos sustentos da nossa vida aqui na terra. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que em nome do Senhor Jesus nós possamos estar na próxima aula, em nome de Deus, vivo e soberano. Amém.